Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje vamos estudar a lição de número 8 da revista. E é a revista que tem como tema o livro de Ezequiel. E aqui a gente vai pegar alguns tópicos. Pelo tempo que temos, não é possível meditar muito. Seria mais um resumo da lição para os irmãos verem em casa. Antes de começar, eu quero fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus, a orientação dele, para que a gente possa fazer o melhor para ele. Amém? Senhor Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia, a pessoa do teu Filho Jesus Cristo, venho a ti, pedindo humildemente a tua ajuda, a tua misericórdia, pedindo a unção do teu Espírito, que possamos meditar na tua santa palavra, que o Senhor possa nos ajudar a achar tesouros escondidos que tem aqui, para a nossa meditação, para o nosso aprendizado, para a glória do teu nome. Amém. Então, como eu disse, a lição que vamos estudar é a lição de número 8, que tem como título Mensagem contra os falsos profetas e pastores infiéis. O texto áureo diz assim: assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito e coisas que não viram. Ezequiel 13, verso 3. Essa verdade aplicada em nossa vida está dizendo aqui que o povo de Deus precisa estar atento para não ser enganado pelos falsos obreiros. O objetivo da nossa lição, irmãos, o primeiro tópico, que ele está dividido em 3, é alertar contra os falsos profetas. O segundo tópico, advertir acerca dos pastores infiéis. E o terceiro, explicar a responsabilidade dos obreiros diante de Deus. O texto de referência pegado aqui pelo autor da revista está em Ezequiel 13, versículo de número 6, e também Ezequiel 34, versos 2 e 3. Que passarei a ler. Ezequiel 13, verso 6. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor diz, quando o Senhor os não ouviu, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Agora Ezequiel 34, verso 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores das ovelhas? Verso 3. Comeis a gordura e vos vesti da lã. Degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Hoje eu acho que a posição nossa não é julgar, condenar algum tipo de líder, ou falar de alguma congregação, igreja, alguma denominação. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar a palavra e cada um de nós se posicionar de acordo com essa palavra que foi falada, a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 12, verso 47 e 48, não vou ler, mas só para os irmãos se posicionarem em casa, para não tomar muito tempo. Jesus, ele disse assim que ele não veio para julgar, ele não veio aqui para condenar ninguém, mas as palavras que ele estava ensinando. Essa é a lei de julgar as pessoas no último dia. Então a gente tem que se posicionar de acordo com a palavra. Não fazer julgamentos e criticar um outro, porque Deus não deu esse direito. Se o próprio Filho de Deus não fez isso, quem somos nós para querer julgar as pessoas, né? Vamos para a introdução. O profeta Ezequiel, ele profetizou contra os falsos profetas e líderes de Israel, que são chamados pastores infiéis, que não estavam guiando o povo na verdade das Escrituras. E hoje isso serve de advertência para nós da igreja de hoje, né? A gente tem que se posicionar, tentar ser guiado pela Escritura, não por invenções que está completamente fora da Escritura, que você procura na Escritura e fala: onde que está isso? Por que eles estão fazendo isso? Estão fazendo porque são conceitos de homens, não conceitos de Deus. Amém? O tópico 1. A profecia contra os falsos profetas.
Desde o início da humanidade, os nossos pais, Adão e Eva, eles já experimentaram esse veneno, posso dizer veneno, né? Essa falsificação da palavra. Em Gênesis 3, verso 1, a serpente ela disse à mulher, a astúcia dela, né? É assim que Deus disse? Ele já começa fazendo uma interrogação, pondo dúvida. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Já colocou uma dúvida tremenda no coração da mulher. Mas será, ela deve ter pensado, é assim mesmo que Deus disse? Então, a semente do mal já foi plantada ali, falsificando a palavra de Deus e colocando a dúvida no coração do homem. Porque Deus falou que não poderia comer da árvore que estava no centro do jardim do bem e do mal. Ele não falou que não poderia comer de todas as árvores, mas aquela árvore. Então o diabo já amplia a conversa, quer jogar num horizonte bem maior, tirando Deus assim do conteúdo. E isso que acontece nos dias de hoje, né? E Deus repudia essas práticas que se mostra contra todos que usam de engano para obter os seus objetivos. Muitos líderes, eles são amantes de si mesmos, eles são avarentos, eles negociam com a fé de algumas pessoas. Uns são levados pelo próprio anseio da sua alma de fazer isso. Eles são avarentos, pessoas que amam o dinheiro, que amam estar no poder. Outros são enganados pelo próprio diabo. Então que Deus tenha de misericórdia do seu povo, tenha de misericórdia de cada um de nós e nos revele a sua palavra a cada dia. Hein? Tópico 1, subtópico 1, Deus prepara o povo para entrar em Canaã. A preparação de Israel para entrar na terra prometida, ela incluía várias orientações, mas uma que chama muita atenção é essa, como lidar com falsos profetas. Em Deuteronômio, capítulo 13, verso 2 e 3, olha o que Deus disse. Eu resumi esses versículos, não vou ficar lendo, senão toma tempo, tá bom? Vamos? Verso 2 do capítulo 13 de Deuteronômio, está dizendo assim, ainda que o sinal ou o prodígio acontecer que o profeta falso tiver falado, ainda que acontecer o prodígio e o sinal, e este profeta propor outro Deus que não conheceste, senão aquele que te foi revelado na Escritura. Você vê, na Escritura tem um Deus verdadeiro. Se você sair fora disso, você vai entrar em outro tipo de Deus. Então isso que Deus está falando, ainda que ele faça um sinal, ainda que ele faça um prodígio, né? Você não deve ouvir as palavras desse tal profeta. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se o ama. Olha que interessante. Deus deixa a gente na prova, assim, aprovando a gente para ver se a gente vai ser fiel, se a gente ama Ele ou está interessado nas coisas que Ele pode dar. Hoje é o evangelho da prosperidade, né? Deus está sempre em segundo plano. Sempre em segundo plano. Em primeiro plano é aquilo que Ele pode dar, né? Muitas pessoas estão correndo atrás disso. Então, sinais, prodígios, nem sempre é aprovação de conduta. Nós vemos o povo de Israel, quantos sinais, quantos prodígios Deus fez. E a conduta do povo sempre foi contra o Senhor. Diz a palavra que é um povo de dura serviço, quer dizer, não se dobra diante de Deus, não quer aceitar a correção. Então que Deus nos livre disso também, né? Tópico 1, 2. O povo desprezou os profetas de Deus. Após a morte do rei Salomão, como a maioria dos irmãos já sabe, Israel foi dividido em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi um dos piores, tanto é que foi o primeiro a ser levado cativo pelos assírios. Eles desprezaram os profetas que foram enviados. Quando esses profetas chamavam o povo ao arrependimento. E quando Deus ordenou, no caso de Jeremias, no caso de Ezequiel, que nós estamos estudando aqui, Ezequiel, ele chamou o povo a se submeter ao cativeiro. E eles não aceitaram. Porque o povo não é muito diferente do que é hoje.
O povo, ele quer ouvir mensagem de restauração, mensagem de vitória sobre os inimigos. O povo quer isso. O povo, a mensagem de correção não agrada as pessoas. Uma mensagem de correção não agrada. Mas Deus, ele quer que a gente obedeça condições morais, religiosas, para participar dessa vitória. Tem que haver um arrependimento, tem que haver uma conversão. E isso nem sempre agrada. Hoje, o povo parece que só dá atenção para as coisas que podem trazer algum benefício para ela. Benefício, eu digo, material. Né? E elas não querem. Parece que o evangelho que Jesus pregou, ensinou, é pouco. Parece que o evangelho é tão pouco e elas não se contentam com aquilo. Elas parece que não se contentam em ter a vida eterna. Não se contentam em estar com o Senhor. Parece que aqui é o principal. Diz no livro de Eclesiastes que Deus colocou o mundo no coração do homem. O mundo quer dizer a maneira de viver. Parece que o homem é eterno. Nós não somos eternos. Nós não somos eternos aqui, por esse mundo. Podemos ser eternos a nossa alma, o espírito não passar para o lado de lá, mas para o lado de cá não somos. E as pessoas parecem que não cansam, não param para pensar. Né? Como diz Salomão, ele falou que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa do banquete. Porque na casa do banquete há sempre aquela alegria, mas na casa do luto, os vivos abrigam o seu coração e vê o fim de cada um. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente está fazendo na igreja? O que a gente tem buscado na igreja? Né? Bem? Vamos agora ao tópico 1.3. A atuação dos falsos profetas. Os contemporâneos de profeta Jeremias e Ezequiel estavam num tempo de grande sofrimento, de infelicidade, entregue nas mãos dos inimigos. E devido aos pecados dele, aqueles pecados contumazes do povo, né? Os irmãos, o povo pecou tanto, em idolatria, aparência, tratar mal o seu sangue, te enganar, mentir, tantas outras coisas. Eles foram colocados numa terra chamada Terra Prometida, terra que mana leite e mel. E diz o Senhor que eles profanaram a terra. A terra começou a se sentir mal e diz que a terra ia vomitar o povo. Olha que palavra forte. A terra vomitou o povo, a terra sentiu mal daqueles tipos de pessoas que estavam ali. E nesse período tão terrível, surgiram tantos falsos profetas, enganando o povo e procurando agradar o povo com mentiras. Querendo dizer ao povo, não, está tudo bem, isso é uma pequena prova, mas Deus vai dar a vitória. Mas mesmo assim o povo não se convertia, não voltava para Deus. Então esses falsos profetas ainda hoje tem as igrejas. Não se prega mais, dificilmente quer falar sobre o pecado, porque isso cria uma certa inimizade, uma certa repugnância daquele profeta, daquele pregador. Fala, esse irmão só fala disso. Mas Deus quer conserto. Todos nós. Todos nós temos que nos corrigir todos os dias. Temos falhas, então a gente tem que ouvir a Deus. Dar atenção àquilo que Deus tem falado, através do seu Espírito para a igreja. Né? Tópico 2. A profecia contra os pastores infiéis. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, Deus adverte líderes, que ele chama de pastores, que ensinam doutrinas contrárias às orientações divinas. Olha, em Mateus 15:14, Jesus chama eles de condutores cegos. Condutores cegos. Quer dizer que não enxerga nada. E o pior, Jesus diz que ambos cairão na cova. Tanto aquele que está puxando, que está na frente, como aquele que está seguindo. Porque são cegos, não sabem nem para onde vai. Tópico 2, subtópico 1. Atividade do pastor. A profissão de um pastor, a atividade dele, é uma das mais antigas da humanidade. Na Bíblia, a primeira pessoa mencionada como pastor foi Abel. O povo do Oriente estava muito acostumado com esta atividade. E Deus usa metaforicamente o líder
pastor e o povo como ovelha. O pastor tinha como atividade proteger a ovelha de animais. A ovelha é um animal que não tem uma proteção, não consegue se defender, né? Então precisava do pastor alimentar, conduzir a um pasto verdejante, águas tranquilas, verificar o pasto, se tem alguma erva que pode envenenar. E a ovelha come qualquer coisa às vezes, né? Pode comer uma planta que vai fazer mal. Então o pastor verifica antes o pasto para ver se tem alguma planta venenosa. Cuidar da ovelha fraca, cuidar da ovelha doente. Esta é a atividade do pastor. Agora subtópico 2 também, os pastores de Israel. Deus escolhe homens para pastorear seu povo. Eles tinham uma responsabilidade, ainda tem hoje, de guiar, quer dizer, ir à frente. Qualquer acontecimento, ele se posicionar como um homem de Deus. Nós vemos hoje na pandemia, muitas pessoas estão fracas, estão doentes, e cabe aos líderes da igreja por se pôr à frente, aconselhar, orar, intercederem para essas ovelhas que estão fracas, doentes, porque somos diferentes. Cada um recebe uma notícia de uma maneira, cada um sente de uma maneira. Então cabe a esses líderes, esses pastores, ajudar essas pessoas, né? E na Bíblia, pessoas que tido como pastores de Israel, elas exerciam 3 ministérios, às vezes, de profeta, de rei ou sacerdote. De profeta nós temos Moisés, foi um profeta. De rei, Davi, ele foi o rei de Israel, e ao mesmo tempo Deus falou assim: você vai ser o pastor do meu povo. E sacerdote e profeta, Samuel, né? Então, pastores, eles podem ter um desses 3 ministérios. E Jesus, ele exerceu os 3 ministérios. Ele foi profeta, rei e sacerdote. Por isso ele é chamado bom pastor, supremo pastor. 2:3. Pastores que apacentam a si mesmos. Como foi exposto nos tópicos anteriores, podemos entender a mensagem de Ezequiel aos seus ouvintes, aquelas pessoas que estavam fora da nação, estavam na Babilônia, exilados. Ele disse assim: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Ezequiel 34, verso 2. E nós temos na Bíblia um péssimo exemplo de pastor, um rei. O primeiro rei de Israel do norte, como eu disse, foi dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O primeiro rei, foi o reino do norte, foi Jeroboão. E Jeroboão, ele foi um péssimo pastor, péssimo exemplo para o povo. E Deus ele pegou no versículo 1 Reis 14, verso 9, ele deu uma biografia espiritual de Jeroboão. Ele disse assim, Deus disse a Jeroboão: tu fizeste mal, pior do que todos que fossem antes de ti, pior do que todos. Fizeste outros deuses, imagens, e o pior, me lançaste para trás de suas costas. Quer dizer, eu não preciso de Deus, eu me viro aqui do meu jeito. Então, quando a gente vê esse rei Jeroboão, foi um dos piores. Quando a Bíblia fala assim de alguns reis que saíram da direção de Deus, ele estava pronto para ser recorrido, Deus falou assim: e você andou nos caminhos de Jeroboão. Parece que Jeroboão é o tipo de rei que não deve ser imitado, nem a sua ação. E Jesus disse assim: ai de vós, em Mateus 23, 13, esse ai é doído. Pode ser que esse ai não se sinta nessa terra, mas na eternidade essas pessoas vão sentir esse ai, lugar onde vai haver muito ai. Ele falou assim: ai de vós, que fecha a porta do reino aos homens.
nem vós entrais, nem deixas entrar aos que estão entrando. Olha que interessante. Jesus falou assim, pessoas que estavam entrando. Achou um desses líderes ali e desviou. Ele não entrou e não deixou essas pessoas entrar. Então que Deus nos livre desses tais falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes. Que nenhuma semente seja plantada no nosso coração, mas que seja tirada. Somente a semente de Deus esteja dentro de nós. Vamos para o tópico de número 3. Ministros de Cristo fiéis. Deus continua chamando, capacitando pessoas para trabalhar no seu reino. E é chamado de ministros ou dispenseiros. Ministro é aquele que serve debaixo da direção de um líder espiritual. Uma pessoa chamada por Deus, que o chamou, o aconselhou e sob a submissão à palavra e ao Espírito de Deus. Então, ministros, ele tem alguém, uma direção espiritual, uma direção espiritual que Deus colocou sobre a vida dele. Por isso que temos que ser fiéis aonde estamos, fiéis àqueles que Deus nos chamou, que Deus usou ele para nos chamar. Amém? E dispenseiro é ser fiel às verdades do Evangelho e anunciá-lo. Agora vamos para o tópico 3, subtópico 1. Dons de Deus para a igreja. Paulo diz que Cristo deu dons aos homens. Esses dons é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E diz que Paulo diz que Jesus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos. Amém? Vamos lá, 3, 2, falsidade nos últimos dias. No passado, Israel sofreu grande castigo, dar crédito aos falsos profetas, falsos pastores, que falavam aquilo que o povo queria ouvir, não aquilo que Deus queria falar. Nós vemos que o povo queria ouvir. E agora nós fomos avisados pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, pelo Espírito Santo, que surgirão falsos profetas, enganadores, homens que são guiados por esses espíritos enganadores. E em Mateus 24, 11, Jesus diz: surgirão nos últimos dias muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o que me chamou a atenção que no versículo 24 desse mesmo capítulo, diz que Jesus diz que esses falsos profetas, eles farão sinais, prodígios, se possível for, enganariam até os escolhidos. Deus tem misericórdia e não deixe o seu povo ser enganado. Como ele disse aqui, se possível for, ele não vai permitir. Então, que nós sejamos enganados por esses tipos de pastores, líderes falsos de hoje. Tópico 3, subtópico 3 também, cumpre o teu ministério. O apóstolo Paulo já estava muito próximo de terminar a sua missão e ele aconselhou aos seus amigos, o jovem Timóteo. Ele falou: faz a obra do evangelista Timóteo, sofre as aflições. A firmeza nos faz lembrar de Ezequiel, de Jeremias, em tempos tão difíceis, enfrentando esses falsos profetas, enfrentando perseguições, mas eles permaneceram fiéis àquele que o chamou, anunciando a verdade, o compromisso somente com a verdade. A conclusão: em todo o tempo haverá falsos profetas, falsos pastores, mas Deus continua levando pessoas fiéis, comprometidas com a verdade do Evangelho, não com a verdade dos evangélicos,
mas com a verdade do Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando no coração de cada um de nós. E domingo, às 9 horas, a escola dominical venha e tem muita coisa boa para ser vivida. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor.